Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, para que possamos abrir as nossas mentes nesta noite de domingo, para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Então, é com muita alegria que recebemos mais uma vez nesta noite o professor Emídio Brasileiro, que vai nos brindar com mais uma aula sobre os Atos dos Apóstolos, mais precisamente no capítulo 5, versículos 17 a 32. A 21. 21. Isso. Então, agora eu convido para a abertura dos nossos trabalhos. Eu convido a todos vocês para fecharmos os nossos olhos para a conexão necessária com o plano espiritual, com os mensageiros de Jesus. Ó, meu querido mestre, abençoai a nossa reunião, abençoai os nossos propósitos de melhoria, abençoai principalmente o nosso viver. Que a vossa luz neste instante possa descer sobre os 4 cantos do universo, sobre todos os homens desta terra, para que todos sintam o bálsamo da vossa misericórdia neste instante. Que o vosso amor, Mestre Jesus, possa cobrir a nossa multidão de pecados e que a vossa paz possa habitar em nossos corações. Em seu nome, nós agradecemos pela oportunidade. Em seu nome também, nós queremos entregar os nossos estudos dessa noite. Que assim seja. Assim seja. Então, nesse instante, passamos a palavra para a Marilda Meirelles, que vai fazer a leitura dos Atos dos Apóstolos, já mencionados, capítulo 5, versículos 17 a 21, e, posteriormente, ela vai tecer seus próprios comentários e passar a palavra para o professor Emílio. Certo. Então, vamos lá. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse no templo: e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo, chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Primeiro, eu fui pesquisar, interessante, que eu não sabia que saduceus são aqueles, né, Emídio, que não acreditavam na ressurreição. Não é isso? Isso. E a palavra que me ressaltou, que me chamou atenção, foi que toda a cúpula ali teve inveja no sentido, eu entendi, de raiva, de ciúme, de imaginar como nós colocamos no madeiro aquele Jesus Cristo, achando que fosse extirpar, né, da terra aquilo tudo, aqueles milagres, aquelas multidões que se aglomeravam para ouvir as palavras, para ser submetidos a milagres, enfim, de ficar ali contagiados, né, com aquela luz, com aqueles fluidos que emanavam do Cristo, e de repente ele ressuscitou e os seus apóstolos, na ausência desse Cristo, continuavam, né, fazendo todos esses milagres,
essas conglomerações de essas multidões que ficavam. Então eu fiquei assim imaginando quão estupefados que esses saduceus, enfim, todo mundo lá que reuniu, né, para conversar sobre isso, de imaginar como que aquilo ia continuar, mesmo levando a prisão depois aí para frente. Eles receberam, né, Emílio, a visita de um anjo, permitindo com que eles saíssem. Bom, aí já estou passando para frente. Solta aí. Então, o que eu achei bacana é que a gente não aguenta e lê para frente, né? Então, eu achei muito bacana de imaginar que a impotência deles perante os ensinamentos do Cristo, né, e de seus apóstolos. É isso. Muito bem. Alguém quer comentar mais algum aspecto dessa passagem? Microfone. O comentário da Marida foi ótimo. Como sempre, assim, ela põe energia, né? Eu ponho energia na palavra, né? Dá um choque elétrico assim na palavra. Isso é bom. Gosto muito de te ouvir, Marida. Obrigada. Muito bem. Laudelina, quer comentar sobre essa passagem? Está bem explicado e você vou guardar a sua sabedoria, seus conhecimentos. Professor Emílio. O que é interessante nessa passagem é que Lucas revela que o anjo abriu as portas da prisão. Na passagem seguinte, os guardas dizem que o cárcere estava fechado, com segurança e com os guardas. Vejam o que é o fato. Então, no momento, o anjo abriu as portas. Em outro momento, Lucas relata. É o áudio, né? Já está falhando. Eu não sei. Veja, Não. a Marisley A não ser que eu feche aqui, né? Diminua um pouco. O áudio aqui. Deixa eu me aproximar mais um pouco aqui. Para ver se... Melhorou. Melhorou um pouquinho? Me aproximar mais do áudio. Obrigado. Bom, então vejamos. O anjo abriu as portas da prisão, ou eles saíram da prisão de uma maneira... Voltou a falhar? Voltou. É interessante. Marisley, abre o seu vídeo. Porque ao momento que você fechou o vídeo, começou a falhar o som dele. Não sei se deu interferência. Uma sugestão, Emílio, você está usando o foninho de ouvido? Não, eu uso só o do... Porque se você usar, eu acho que fica melhor o foninho. Eu acho que não tenho foninho aqui, não. Aqui. Deixa eu ver. Está falhando. Esse foninho aqui. É bom. Ele fala também? Fala. Aí põe aonde? Aqui? É. Será que aqui dá certo? Deixa eu ver. Ele vai perguntar. Tira esse negócio. Ele vai perguntar se você está usando o fone ou não. Aí fala. Aqui? Alô? Não, mas... Agora está bom. Vamos dar continuidade para ver. Vamos dar continuidade. Esse foninho aqui fala? O microfone está bem aqui. Pode soltar. Então ótimo. O iPhone é bom. Ótimo. Vamos ver, né, se está bem. Então, vejam. Como é que, no primeiro momento, o anjo abriu as portas da prisão e depois foram dizer para os sacerdotes que o cárcere estava fechado e com toda a segurança. Afinal de contas, o
os discípulos, os apóstolos, se desmaterializaram ou realmente, né, o anjo abriu a porta, ou depois os guardas, então, quiseram dar um cunho sobrenatural para não dizer que as portas estavam abertas. Porque para a porta abrir, alguém abriu. Algum guarda abriu, né? Então, provavelmente, no segundo relato, os guardas não falaram o que realmente aconteceu. Falaram que a prisão estava fechada, deram um cunho sobrenatural, piorando ainda mais a situação. Bem, esses homens são homens diferentes. A prisão estava fechada e eles sumiram lá dentro. O fato é que o primeiro relato diz que o anjo abriu as portas. Isso aí tem a coerência, está mais próxima da realidade. Não é impossível alguém se desmaterializar dentro de uma prisão e se materializar em outro ambiente. Não é impossível. Mas dentro das escalas das possibilidades, a gente deve entender o que está mais próximo de uma realidade. Se é desmaterialização de tantos apóstolos, ou se realmente a porta se abriu por intermédio de um anjo, de um mensageiro, e eles saíram dali. Mesmo com a presença de guardas, que provavelmente deviam estar dormindo. Provavelmente deviam estar dormindo. Então, a questão é a seguinte, é perguntarmos o porquê. Bem, por que eles foram presos, Lucas explica. Agora, por que eles foram soltos, se depois eles seriam presos mais uma vez? Porque eles saíram dali, voltaram para o templo e depois foram presos mais uma vez. Aí, a gente quer saber por que eles foram soltos, né? Qual foi, o que está por trás dessa mensagem, né? Ó, vou libertar vocês, vocês voltem para o templo, falem no templo e depois vocês retornam para a prisão. Não é engraçado? É aí que a gente tem que entender o que está por trás dessa, né? Não, vou abrir aqui, fujam, sumam, não. Mas nada disso. Entraram no templo e continuaram a falar. Foram presos, entraram no templo e depois voltou de novo para a prisão. Ou seja, um jogo de persistência, né? Então, a gente tem de perguntar os porquês, né? Qual é o sentido disso? O que é que está por trás disso? Não é? Como é que prende? Bem, prendeu, a gente sabe por quê. Inveja, medo do que aquilo poderia influenciar na fé daquele povo, né? Então, o que está por trás daquilo? Lucas fala dos saduceus. Os saduceus pertenciam a uma linhagem que realmente não podiam aceitar, não aceitavam a ideia da ressurreição, né? A ideia da ressurreição e muito menos da reencarnação. Muito bem. Lucas faz questão de dizer que foi o sumo sacerdote, ou seja, sob o seu comando, e ele fala dos saduceus. Por que não falou também dos judeus, né, de outros segmentos? Mas ele quis dizer, provavelmente, que esse movimento da prisão, dessa prisão, chegou até os ouvidos, essa sugestão chegou até os ouvidos do sumo sacerdote pelos saduceus. Lucas, que gosta de tudo bem explicado, né? E aí Lucas vem e julga. Lucas vem e traz um julgamento. Foi a inveja. Tomados de inveja. Lucas já define, ó, foi por causa da inveja. Eles foram presos porque estavam fazendo muito sucesso no ambiente, né? Estavam ali
angariando muitos seguidores, curando todo mundo, como a gente viu no domingo passado, curando todo mundo, isso causando uma... É interessante como os líderes religiosos são perseguidos. Como os líderes religiosos são perseguidos, né? Qualquer pessoa que se destaca no ambiente religioso, que começa a chamar atenção, que começa a ser querido ou querida, sofre perseguição. A irmã Dulce, lá na Bahia, a irmã Dulce hoje foi canonizada, é uma santa da igreja, mas aquela jovem de 20 e poucos anos, que invadia as mansões de Salvador para colocar os mendigos, mansões que estavam fechadas, ela foi perseguida. Ela não foi compreendida. Uma inquietação. Ela se inquietou com a quantidade de pessoas na rua e aí também se inquietou com a quantidade de mansões vazias, sem ninguém. Então, ela entrava, invadia as mansões e colocava os mendigos nas mansões. É interessante como alguém... Gente, em qualquer ambiente religioso, Maria Teresa de Calcutá também. Eu não tenho notícias de algum líder religioso que não tenha sofrido perseguições. Eu não tenho notícias. Se está trabalhando no ambiente religioso e começa a aparecer, e começa a influenciar, e começa a ajudar e socorrer, existem perseguições, tanto de espíritos encarnados, quanto de espíritos desencarnados. Muitas vezes, quando o indivíduo é convidado a fazer determinados trabalhos de grande importância, por exemplo, de natureza intelectual, ele tem de se recolher. Ele tem de se recolher. Quantos líderes religiosos caem em desastres de natureza moral por conta de estar fazendo um grande trabalho. Ou seja, o assédio, as tentações, todos são tentados. Todos são tentados em seus pontos frágeis. Em seus pontos frágeis. Não é? Então, a perseguição existe. Em primeiro lugar, a perseguição existe. Isso não tira o mérito do trabalho desses líderes religiosos. Agora, cabe ao líder religioso identificar o seu ponto frágil para não dar margem a essas perseguições, ou seja, não dar fundamento, não dar razão para essas perseguições. Ele tem que vigiar isso, porque ele vai ser atingido no seu ponto vulnerável. E quase sempre o ponto vulnerável é a vaidade. E é por intermédio da vaidade que outras coisas acontecem. É natural que seja assim. Até porque quem não se sente vaidoso ou vaidosa em estar sendo útil e ajudando pessoas a se equilibrarem. Essa vaidade aí, a gente pode também dizer que é uma autoestima, uma alegria, satisfação. Mas existe essa necessidade de vigilância, até por parte das celebridades em outros setores. Existem cantores que fazem suas turnês, depois desaparecem 5, 6 anos. Não ficam o tempo todo viajando, não. A gente percebe que as celebridades que mantêm seus trabalhos, suas atividades,
com equilíbrio, são exatamente aquelas que aparecem e sabem depois se recolher. Sabem se recolher. Então, essa lição aí é uma lição que nos traz algumas reflexões. Vejam bem, quando eles são presos, olha só, é o ciclo. A sístole e a diástole. Expande e depois retrai. Ou seja, a prisão representa, nesse caso, o recolhimento. Ou seja, Jesus ele estava em atividade social constante, mas ele tinha longos momentos de recolhimento. Ele não ficava o tempo inteiro exposto. Então, eles se recolheram, foram recolhidos à prisão, e depois eles foram soltos. Então, vamos interpretar essa prisão como uma espécie de necessidade de recolhimento para que o líder religioso saiba se precaver contra seus pontos vulneráveis que são constantemente atingidos ou direcionados, visados. Primeiro aspecto. Bem, depois que se recolhe, então, as portas se abrem para novas atividades. Retoma sua atividade. Retoma sua atividade. Mas também nós podemos interpretar num outro aspecto. O aspecto das prisões que existem em nós. Em nós. Nós vivemos em ambientes nós aqui, de certo modo, confortáveis. Muitas pessoas vivem em ambientes confortáveis, mas que se sentem presas ou presos. Outros não vivem nesses ambientes confortáveis, mas que não se sentem tão presos assim. A questão da prisão é algo muito, muito mental. O que é a prisão? É tudo aquilo que nos impede de verdadeiramente sermos felizes, de nos sentirmos felizes. A prisão representa uma amargura, um sentimento de tristeza, um sentimento de impotência. E isso não está no ambiente físico, isso está no ambiente mental. As nossas prisões, elas são mentais, mas envolvendo aspectos psicológicos, emocionais, afetivos. Existem verdadeiras prisões. Por exemplo, o espírito, ele reencarna e ele traz em si os atavismos do passado. Amigos e inimigos do passado. As suas prisões do passado. Exatamente o que fez com que ele reencarnasse num planeta como esse. Nós trazemos do nosso passado nossas vitórias e nossas derrotas. Essas derrotas constituem limitações. Limitações. Muitas vezes queremos vencer essas limitações por intermédio de algumas válvulas de escape. Por exemplo, a fama, o poder, a ânsia pelo poder, a ânsia pela fama, a ânsia pela riqueza. Então, esse desejo de aparecer, de ter posses, de ter poder, de ter influência, isso vem para, de certo modo, na nossa visão, quebrar as grades, as barreiras que nos prendem. Olha, eu acho que eu vou ser feliz se eu tiver muito dinheiro, ou se eu tiver muito poder, ou se eu for muito famoso, famosa. Então, eu posso romper essas barreiras. E aí o indivíduo, ele quer sair da prisão, ele não quer permanecer na prisão. A prisão íntima é desconfortável, não dá alegria de viver. Não possibilita essa alegria. E aí,
fazendo essa análise metafórica, Lucas diz, a inveja, tomados de inveja. Ou seja, as nossas prisões, elas também nascem de algum tipo de inveja. Olha, eu quero ser tão poderoso quanto fulano. Eu quero ser tão rico quanto Beltrano. Eu quero ser tão famoso como aquele indivíduo ali. Então, quando nasce a inveja, o que é inveja? É a insatisfação da sua própria condição, quando, na verdade, essa condição pode ser extremamente privilegiada. Muitas vezes, o indivíduo fala assim, eu queria ter o que você tem. Muito bem, mas você queria ter tudo o que o outro tem, inclusive as dificuldades? Então, essas prisões íntimas, essas prisões que não nos dão uma sensação constante de alegria, de satisfação, mas muito de contrariedade, não valorizamos o que temos, o muito ou pouco que temos. Por exemplo, nós moramos em lugares que tantas pessoas gostariam de morar. E as pessoas dizem assim, mas se eu morasse ali, eu seria realmente uma pessoa feliz. Agora, entra ali e faz uma pesquisa para saber se aquelas pessoas, naqueles ambientes, se sentem alegres, felizes, satisfeitos, realizados. Provavelmente não, porque sempre o espírito quer mais. Ele quer crescer mais. É evidente que sim. Não estamos falando aqui da insatisfação de quem quer crescer mais, mas da insatisfação de quem não está a valorizar o que já tem. As bênçãos que possui. O problema da insatisfação está aí. O espírito quer evoluir. Ele não vai se acomodar na faixa de evolução na qual ele se encontra. Ótimo. Mas ele também tem que dar graças a Deus, ele tem que estar satisfeito para agradecer a Deus e à vida pelo que ele chegou, como ele chegou. Então, essa prisão é isso. Então, vejamos, quando nós oramos, as portas das prisões se abrem. Os anjos estão sempre aí. Os espíritos, os amigos, encarnados ou desencarnados, para abrir as portas das nossas prisões internas, das nossas prisões íntimas, para que nós saiamos desse estágio de insatisfação, proveniente da inveja, proveniente até da ingratidão, de não estarmos suficientemente gratos por tudo aquilo que nós temos, que nós passamos, por tudo aquilo que nós somos. Nós somos mais felizes do que os animais. O que os animais nos inspiram? Compaixão, ternura. Porque eles não têm o que nós temos. E o próprio Jesus disse, nós valemos mais do que as aves do céu. Nós estamos satisfeitos por isso. Nós estamos contentes porque existimos num ambiente, num reino hominal. Estamos satisfeitos com tudo o que acontece, com todas as bênçãos que nos rodeiam. Então, deve existir essa satisfação. O que não deve existir é uma acomodação. Não, eu estou bem do jeito que eu estou, eu entro nessa zona de conforto e eu não quero mais. Tudo bem. Mas o espírito, ele se submete a uma lei que se chama lei do progresso. Ele não vai ficar estacionário. Ele vai ter que sair daquele nível. E é evidente que sair de um nível para outro, isso gera um esforço. Mas que seja esse esforço um motivo de alegria. Que seja essa busca, até árdua,
uma grande alegria por ter energia para buscar, por ter energia para ir. Busca e acharás. Mas temos que ter alegria ao buscar. Se não temos aquela alegria perfeita, uma vez Francisco de Assis perguntou ao Frei Leão: Frei Leão, sabe qual é a perfeita alegria? Aí, depois de algum diálogo, Francisco diz: a perfeita alegria nós vimos até aquele mosteiro, e o porteiro não deixar, frio, nevava, não deixar que entremos, e ainda nos expulsarmos. Com pontapés, com agressões. E mesmo assim, irmão Cordeirinho, não sentimos nenhuma mágoa, nenhuma tristeza por sofrermos essa violência e continuarmos no relento, no frio, na neve. Isso, irmão Cordeirinho, é a perfeita alegria. Ou seja, a perfeita alegria é você ter sua consciência em paz, mesmo que receba todo tipo de violência, todo tipo de ingratidão, todo tipo de agressão. Para Francisco de Assis, a perfeita alegria é amar o agressor. Agora, o indivíduo, para chegar nesse nível, ele tem que estar muito bem, com muita paz. Ele tem que estar muito bem, obrigado. Ó, não preciso de nada, eu estou bem. O que você falar comigo, para mim, não vai me atingir. Né? Então, a espiritualidade vai sempre abrir as portas do nosso entendimento para que nós nos libertemos daquilo que nos prende e que nos causa amarguras, que nos causa frustrações, que nos causa inércia espiritual. Né? Então, os discípulos saíram e, evidente, sai da prisão e volta a cumprir o seu dever. E volta a cumprir o seu dever, que é pregar em nome de Jesus. Transmitir os ensinamentos do Mestre. Então, a reflexão é: quais são as nossas prisões? Nós estamos aqui vivendo uma prisão. A pandemia é uma prisão. E a natureza humana não aceita o confinamento. Já falamos isso aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler jogou bomba em Londres, os ingleses foram aos subterrâneos do metrô, ficaram lá escondidos. Depois de algum tempo, já se acostumaram com as bombas. Faziam até festas nos subterrâneos. Depois subiam à superfície para organizar os escombros. Mas o ser humano não consegue o confinamento, não aceita o confinamento. E essa ideia do confinamento, de usar máscara, essa obrigatoriedade, isso também vai repercutir no emocional. E a ciência mostra isso. Os efeitos colaterais da pandemia no aspecto mental, não apenas no aspecto físico. Essa semana eu fiquei sabendo que um grande amigo nosso, Laudelino Seu Antônio, da Kelps, da Academia Goianiense de Letras, desencarnou. Lamentável. Parece que ele se internou para cuidar de um câncer na coluna e lá pegou o Covid e desencarnou de Covid. Não foi devido ao tratamento do câncer. Parece que a notícia foi essa. E nós, escritores, realmente nos sentimos, até certo modo, órfãos. Sim, porque eu até pensei, o filho dele, tomara que assuma esse legado de apoio aos escritores. Como São Antônio nos ajudou. Então, nós vivemos... Ajudou a todos. A todos. Nós, a todos os escritores de Goiás. Isso. Nós vivemos fisicamente presos. Nós vivemos fisicamente presos. Nós estamos presos. Estamos numa prisão.
prisão física. Mas aí estamos aqui em contato remoto, estamos usando tecnologia para nos sentirmos socialmente ambientados, né? Então, essa prisão física, ela é muito pouco. Eu me lembro que uma vez, quando Pietro Baldi, teve uma época que ele foi preso, ele disse que eu estava precisando de um tempo para escrever. Que bom que eu estou preso, que agora eu vou dar conta de escrever o livro que eu preciso. Né? Ou seja, para ele a prisão física não representava nada. Então, temos que pensar, o que é que nos prende? Bem, a inveja. Como é que a inveja nos prendeu? Como é que a inveja nos prende? Eu sou portador disso. Que tipo de insatisfação está me gerando essa inveja? Que insatisfação está me gerando esse desconforto ao ponto de me sentir preso? Quer ver uma coisa? O corpo físico, o espírito preso no corpo físico. O corpo físico é um templo e é uma prisão, é uma limitação. O maior desafio do espírito, dentro do processo reencarnatório corporal, é o próprio corpo. É o corpo. É a primeira cruz dele, é o corpo. As limitações. O corpo não tem nada a ver com o espírito. A natureza corpórea não tem nada a ver com a natureza etérea, espiritual do espírito. É uma matéria muito grosseira para o espírito. É muito grosseiro essa casa, esse templo. Nós estamos encerrados numa prisão, sem dúvida alguma. Mas não podemos imaginar que o corpo pode prender a mente, as ideias, a criação, a satisfação espiritual. Né? Agora, vejam bem, o anjo chega, abre as portas e... Veja bem, os apóstolos poderiam dizer, não, não vou. Se um guarda tiver... Vejam bem, se o guarda tivesse... Um guarda daqueles. De repente, um guarda cristão e dá um jeito de abrir. Se o guarda abrisse, Pedro não sairia. Mas como foi um anjo que abriu, ele saiu, ele aceitou. Sócrates, foi dada a ele a oportunidade de fugir da prisão. E ele disse, para onde Sócrates vai? Para onde eu vou? Ou seja, se aquela porta fosse aberta por algum discípulo, alguém que convenceu os guardas, ou o próprio guarda, eles não sairiam. Mas eles saíram porque ali foi um anjo que abriu, ou seja, saíram para cumprir uma ordem. Quando o anjo abre a porta, não é para libertar, é para cumprimento de dever. Mas se um guarda abre, se alguém abre, eles não sairiam. Porque esse alguém não está cumprindo o seu dever, que é manter a porta da prisão fechada, que é o guarda. Então, vejamos bem. A pergunta é, se os guardas abrissem e libertassem os apóstolos, eles sairiam? Não. Mas como se tratou de um anjo, e olha o que o anjo disse, ide, apresentai-vos no templo, e anunciar ao povo tudo o que se refere àquela vida, a vida do mestre. Então, é para cumprir o dever. Então, eu saio. Então, o que é que nos liberta das nossas prisões? Aí vem a resposta-chave da lição de hoje. O cumprimento dos nossos deveres. Somente o cumprimento dos nossos deveres poderá nos libertar das nossas prisões íntimas ou aparentes. Os discípulos saíram dali, não foram pela ânsia da liberdade, mas pela ânsia do cumprimento de um dever. O que é que nos prende? A falta de algum cumprimento de dever. E o que é que nos liberta? O cumprimento de dever. E aí que Kardec tem toda a razão. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo.
está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles saíram dali para cumprir o dever. Não foi para, que bom que agora estou livre, não. Não. Que bom que agora eu vou continuar cumprindo o dever. Por isso que eles foram e depois voltaram. Foram presos mais uma vez. Ora, por que saiu e depois voltou? Não sabia que ia ser preso? Sabia. E por que saiu? Porque estava ali obedecendo a ordem do anjo. Aquela porta foi aberta, não foi para ter liberdade, não. Aquela porta foi aberta para continuar cumprindo o seu dever. É evidente que tem outro ângulo. E espantar mais ainda as autoridades. Causar espanto. Dizer assim, ó, a hora que a gente quiser, a gente solta. E aumentar a fé daqueles homens. Pode ter certeza que é aí que eles falaram mais ainda. Gritaram com mais força na porta do templo, do pórtico de Salomão. Então, essa passagem tão singela, ela é profunda. Ela é profunda por causa desse aspecto. Se os guardas os libertassem, eles não sairiam, porque eles não queriam liberdade. O que eles queriam? Cumprir seus deveres. Porque somente pelo cumprimento do dever, o espírito pode se libertar. O espírito pode não se sentir preso, angustiado. É o cumprimento do dever. Mas vejam bem, mas o cumprimento do dever não deve ser realizado, concretizado com tristeza. Deve haver alegria nisso. Deve haver satisfação nisso. Porque também, se não houver satisfação, o dever não vai ser cumprido. Ele vai ser arrastado. A cruz não vai ser carregada, ela vai ser arrastada. Cruz arrastada vai ter que voltar para carregar, aprender a carregar a cruz. Os nossos deveres são nossas cruzes. E quando nós transformamos os nossos deveres em alegria, né? Em alegria em servir, alegria em cumprir o dever. Não é questão de servir, alegria em cumprir o dever. Se seu dever é varrer a rua, se seu dever é cuidar da limpeza, se o seu dever é escrever, se seu dever é estar na vida profissional e na vida familiar, é esse dever que tem que ser cumprido. E tem de se encontrar, aí que está a sabedoria, tem de se encontrar alegria em cumprir esses deveres, encontrar alegria nisso. Não transformar o dever numa pena, numa sentença. É como o trabalho profissional. Hoje é domingo, amanhã já tem gente hoje sofrendo porque amanhã é segunda-feira. Porque o dever profissional já cansou. Não está satisfeito com o que faz. E aí sonha com a aposentadoria e depois que se aposenta também, continua insatisfeito. Porque agora outras coisas acontecem. Outras prisões ocorrem. E aí nós descobrimos que a atividade profissional nos protegia de certas coisas que hoje elas não nos protegem mais. Porque trabalho também é terapia, inclusive no trabalho profissional. É terapia. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Qual o dever que nos prende e que não nos dá alegria? Vamos buscar alegria nisso. Vamos ser criativos. Vamos ser versáteis. Vamos pedir que os anjos nos inspirem. Que o Espírito Santo, que os bons espíritos nos inspirem para que eles abram as portas das nossas prisões.
porque eles abrem as portas das nossas prisões. É o que eu sempre digo, transforme qualquer limão em limonada. Transforme qualquer diversidade em vantagem, em oportunidade. É o senso de oportunidade. A porta fechou, deixa ela fechada, não arrebente a porta, não derrube a porta. Vai ter outra porta aberta e busca essa outra porta. Qual o grande problema? A falta de fé. Nós não acreditamos que outra porta pode se abrir. Nós queremos aquela. Mas aquela está fechada. Por enquanto. Ou talvez nunca se abra. Então, cuidemos das nossas invejas. Respeitemos os invejosos também, que também estão em suas celas, os perseguidores encarnados ou desencarnados. Sejamos misericordiosos para com aqueles líderes perseguidos e que, de algum modo, em algum momento, foram atingidos em seus pontos vulneráveis. E façamos de tudo para merecermos que os anjos, os espíritos bons, possam nos assistir, para que eles nos ajudem a abrir essas celas que existem dentro de nós. As celas que existem dentro de nós. Uma vez um médium chegou para mim e falou: Emílio, eu não tenho mais a mediunidade que eu tinha, e as pessoas acreditam, eu estou sendo quase forçado a ter que mistificar. Eu falei: acabou o ciclo da sua missão mediúnica. Não fique refém da popularidade da sua mediunidade. Você teve essa mediunidade e teve um ciclo. Agora você não pode mistificar. Acabou. Aceite. E diga: olha, a minha mediunidade, eu cumpri a missão, não a possuo mais. Claro que muita gente vai se afastar de você. Mas aceite que fechou o ciclo. É como aquele que ocupa um cargo público e se aposenta, ele agora é um aposentado. Ele não é juiz aposentado. Não existe juiz aposentado, promotor aposentado, delegado aposentado, né, doutora Laudelino? O que existe é um funcionário público aposentado. Mas, em respeito ao cargo que ocupou, a gente diz, é o ministro aposentado, né? Tudo bem. Mas olha o drama. Muitos magistrados, muitos trabalhadores, depois que se aposentam, vai para as portas e consultórios de psicólogos para suportar agora a realidade de estar na planície, não ocupa aquele cargo. Vejamos o Papa Francisco e o Bento XVI. Vai chegar o Papa Francisco e o Bento XVI. As atenções serão para quem? Para o Francisco. E não para o Papa emérito. Agora é Francisco, não é Bento. Mas houve um tempo que era Bento XVI. Nós não somos os nossos cargos. E aí, que tem aquele livro do Saint-Germain, que diz assim: eu sou. Eu sou, eu sou. O resto é eu estou. Então vamos pensar no eu sou. Como se apresentou a Moisés. Quem és tu? Eu sou, Moisés, eu sou. Vamos pensar mais sobre eu sou e não eu estou. E não os nossos papéis. Porque muitos dos nossos papéis nos prendem. Estamos, muitas vezes, nas prisões dos papéis. Nós não somos os nossos papéis. O que é que somos? Eu sou espírito, centelha divina. Né? Muito bem, são algumas reflexões, dentre tantas outras que nós poderíamos tratar desse fato. Abstrair a reflexão desse fato. Né? E parece que não deu mais problema, não é? No áudio, né? Não, o áudio ficou ótimo, Emílio.
Ah, muito bem. E as reflexões melhores ainda, né? E todas as vezes que A, você pro- Muito bom. referiu aí a à produção aqui, o apoio áudio técnico e afetivo. Foi ótimo. Emílio, todas as vezes que eu, como delegada, né, eu nunca presenciei anjo nenhum retirar ninguém de dentro da cela. Viu? Eu nunca presenciei, os anjos lá. Quem entrou, ficou. Então, na verdade, todas as vezes que você mencionou aí, eu fiquei pensando, no momento que muitas vezes, Emílio, as pessoas, eu fiz essa reflexão que eu fazia à época, né? A pessoa, quando chega a uma delegacia, quando ela comete uma infração, ela já vem presa mentalmente. Porque, na verdade, não é o físico dela que vai ser preso. São os próprios atos que ela cometeu, foi as infrações que ela cometeu, a violação às leis de Deus, é que ela já chega cabisbaixa na delegacia, né? Então, aquilo ali, antes de você já ter a oportunidade de uma pessoa que eu recolhi, que era um líder religioso, dizer para mim que ele que eu iria sofrer 7 anos porque estava prendendo, né? Aí eu disse, não sou eu que estou prendendo o senhor. Primeira coisa, eu não tenho receio nenhum de nenhuma praga vinda do senhor. E segundo, porque eu tenho Deus dentro de mim. Eu fiz um discursinho com ele. Mas quem prendeu o senhor mesmo. Foi a sua conduta que fez o senhor vir aqui. Não, eu estou apenas representando o Estado. O Estado. Eu estou aqui como representante do Estado, para realmente recolhê-lo, porque o senhor violou a liberdade sexual de meninas. Agora, não sou eu, é o Estado. Né? Então, aquele homem, realmente, outra pessoa no meu lugar teria ficado impressionado com as coisas dele. Era um líder religioso, Emílio, que falava vários idiomas. Né? Era um líder religioso que era um médico, que tinha sido entrevistado pelo Jô Soares, né? Por uma série de coisas, que tinha influência com todos os poderosos de Goiás e do Tocantins. Mas era um pedófilo. Né? Então, era uma pessoa que realmente tinha que ajustar a sua própria conduta perante ele mesmo, perante Deus. Né? Então, quando você estava falando aí, eu lembrei dele, não sei por que eu lembrei dele. Porque ele foi a única pessoa que entrou numa prisão sem ter consciência, assim, sem se conscientizar dos atos que ele tinha feito era realmente violado as leis de Deus. Ele entrou com a maior altivez possível. Isso aí eu até hoje guardo assim, o porte dele ao entrar na cena. Mas às vezes a gente, falando dessa questão da prisão, o quanto às vezes a gente se prende mentalmente durante horas a uma preocupação, né? E aí é como se tudo ao redor deixasse de existir, como se você se colocasse dentro de uma grade chamada preocupação com algo ou com alguma ideia fixa. E aí, se você não tiver bastante disciplina, você fica naquele buraco, né? E ficam anos, né? E tem gente que tem uma ideia fixa e fica anos naquele ali, não sai de jeito nenhum. E para aquela pessoa, aquilo está certo. Não adianta você tentar tirar. Então, muitas vezes entra aquela ordem de ajuda, né? Que na constelação fala muito. Às vezes você quer ajudar alguma pessoa que está com essa fixação, né, mental, essa prisão mental. Mas
se ela não quiser ser ajudada, você não consegue. Exatamente. Ela precisa de requisitar, não é? A ajuda. Ela precisa estender Querer. a mão para a gente dar a mão a ela, né? Então, essa prisão mental que a Marisleia está se referindo, que o Emílio muito bem conduziu na fala dele, é muito importante, porque nós ficamos presos aos nossos pontos de vista, né? E achamos que os nossos pontos de vista são os verdadeiros, né? E a verdade, ninguém pode dizer que é dono dela. A verdade é isso, né? Como o professor Emílio falou aí sobre a vaidade, né? Esse relato que você disse dessa pessoa pode ser um pouco assim também daquela vaidade, daquela fleuma que ele tinha de ser uma pessoa assim importante, um líder religioso que todo mundo aplaudia, e ele não se enxergava, né? Depois que ele viu ali a insignificância dele, que você colocou, ele deve ter feito uma reflexão, né? Então, eu acho que as pessoas precisam assim, desimbuir daquela coisa, daquela vestimenta que eles acham que é o tal, né? E tentar melhorar, né? Eu não sei o que foi feito dele, se ele continuou preso, se ele melhorou a sua conduta, né? Com essa questão da pedofilia, mas eu acho que o que tem que ser feito, tem que ser feito, o que é certo tem que ser feito, né? Então, é isso aí que o ensinamento que ele trouxe para a gente hoje, dessa questão, dessa vaidade, dessa ignorância que as pessoas acham que tem poder, que tem tudo, né? E que não é isso, né? A realidade não é essa. A pessoa tem as consequências dos atos dela, que ela tem que mostrar isso depois, né? E pagar por isso, né? Isso aí, gente. Olha, nosso estudo hoje foi muito bom. Muito Aliás, mesmo. cada dia eu gosto mais do nosso estudo. Muito bom mesmo. Gosto muito. Muito obrigada, viu, Emílio, por essa oportunidade desse bate-papo. Obrigada, Emílio. E espelhar nos apóstolos, né? Nós estamos longe de trilharmos pelos mesmos caminhos deles, mas um dia, né? O tempo ainda é infinito para nós. Um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente consegue galgar mais alguns passos nessa nossa um dia de cada vez, né? Igual eu falo, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né, Lau? Eu falo assim, gente, um dia de cada vez. Cada vez. Um dia de cada vez, tá bom. Né? Então, tá. Marisleia, você podia fazer a oração para nós de encerramento? Pode ser? Eu não ouvi. Quem vai fazer? Você. Eu fiquei assim, parece que eu ouvi o finalzinho. Então vamos fazer. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso mestre querido e amado por esse momento, por esse instante de reflexão, de estudo, de introspecção, de contextualização com o nosso cotidiano. Agradecer por essa alegria de estarmos aqui, na verdade, sem sabermos exatamente por que estamos, mas sabemos que devemos estar e sabemos que há uma condução do alto para esse estudo e que, de alguma forma, achamos que estamos sendo favorecidos, mas, na verdade, somos meras ferramentas do Pai para a condução do estudo, da palavra, da prática dos atos dos apóstolos, e que, de alguma forma, mestre, possamos ser cada vez mais úteis e que esse estudo possa se expandir por meios virtuais e chegar até as pessoas mais necessitadas. Então, te agradecemos e que possamos ter uma semana abençoada, com muita saúde, paz. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, encerramos mais um estudo, né? Desejando a todos vocês muita paz, muita tranquilidade, muitas realizações nessa semana. Beijo a todos. Amém. Obrigada, viu? Boa semana. Até Obrigado. logo.